Apesar do título, este vídeo aqui não é para falar de feriado algum ou de data comemorativa alguma. Tudo bem, eu sei que outubro é o mês do Halloween, mas é fato que outubro de 2020 foi um mês muito importante para a paleontologia brasileira. Isso porque os dois dinossauros que nós vamos citar aqui são brasileiros, têm descobertas que ainda estão sendo divulgadas no mês de outubro de 2020, o mês em que este vídeo está sendo publicado, mas também porque de alguma forma esses dinossauros lembram seres fictícios ou mitológicos que são de alguma forma contemplados durante o Halloween. E as informações que estão sendo e foram extraídas deles são muito importantes para nos ajudar a entender mais a respeito do nosso mundo, da ciência e dos dinossauros de modo geral, esses animais que nós adoramos estudar. E se você quiser ficar antenado sobre tudo que está acontecendo no mundo dos dinossauros e entender mais a respeito desses seres pré-históricos tão fantásticos, eu sugiro que você se inscreva neste canal aqui e ative o sino das notificações, que é muito importante. Aqui eu garanto que você vai compreender tudo a respeito dos dinossauros e ganhar um conteúdo muito divertido e informativo a respeito deles. E uma coisa que eu venho frisando nos últimos vídeos, é importante reforçar, é que eu criei um Apoia-se. Eu não quero que você se sinta obrigado a apoiar, mas se de alguma forma você acha que pode contribuir com o meu trabalho e que ele merece alguma contribuição simbólica ou financeira, eu sugiro que você visite o meu Apoia-se e conheça a minha campanha lá. Inclusive, isso vai me motivar a gravar mais vídeos e trazer mais informações sobre dinossauros para vocês, que é algo que eu considero muito importante, algo que eu adoro bastante, e também vai motivar esse canal de forma a fazê-lo crescer, tornando toda a sua estrutura muito melhor. Eu agradeço a todos que tenham levado em consideração essas coisas que eu falei a respeito do meu canal e do meu Apoia-se. E agora, vamos para o conteúdo deste vídeo. A primeira pergunta que eu quero fazer a vocês é: vocês já viram um dinossauro moribundo? Sim, eu estou falando de um dinossauro doente, com uma doença em um estágio que chega a deixá-lo parecido com um zumbi. E se eu apresentar esse cara aí pra vocês? Sim, a aparência dele realmente é bem preocupante e provavelmente mostra uma saúde bem fragilizada. Só por essas feições e todas essas feridas pelo corpo, realmente ele não tá bem. Olha só o estado desse bicho. Mas seria mesmo esse dinossauro um zumbi? Provavelmente você vai me dizer que zumbis não existem. E eu sou obrigado a concordar. Mas o que aconteceu com esse dinossauro em específico? Pra quem não tá ligado, esse titanossaurídeo aí foi descoberto no Brasil. Isso foi há alguns anos, mas a sua descrição e a sua divulgação só foi feita este ano, mais precisamente alguns dias atrás. Acontece que esse saurópode pertence ao grupo dos titanossaurídeos, como eu já citei, um grupo responsável por possuir os maiores dinossauros de todos, e que também pertence ao clado Aeolosaurini, um clado de dinossauros cujo nome deriva de um dinossauro que também possui restos de uma de suas espécies encontrados em território brasileiro, o Aeolossauro. Mas para falar a real, esse dinossauro zumbi aí não figurava entre os maiores dinossauros de todos. Na verdade, ele era até bem menor se comparado a outros saurópodes. Isso, claro, segundo estimativas. E também fica difícil dizer qual é a espécie exata deste animal, até porque todo este espécime, na verdade, corresponde a um único osso fragmentário, que é o osso da fíbula, um osso da pata traseira deste dinossauro. Apesar disso, dá para se basear em algumas informações para tentar deduzir a que espécie ele pertencia. Isso, claro, se for uma espécie que já foi descrita e catalogada antes. Se nós formos pegar o local em que ele foi encontrado, que é São Paulo, e também a sua datação, que é de cerca de 80 milhões de anos atrás, alguns dinossauros do clado Aeolosaurini parecem bater com essas informações, como por exemplo o Maxacalissauro ou Gondwana titã, que são dois grandes representantes de saurópodes brasileiros. Apesar disso, não dá para dizer exatamente que eles pertencem a essa espécie, até porque também não podemos descartar o fato de este poder ser um saurópode totalmente novo, uma espécie totalmente nova de dinossauro. Algo que ainda é difícil dizer com as informações que foram divulgadas, e é preciso esperar um pouco mais para que novos estudos a respeito deste dinossauro sejam feitos pelos seus pesquisadores. Então, para todos os casos, já que não dá para saber a espécie exata dessa criatura, vamos chamá-la aqui nesse vídeo de Zumbissauro. O osso em questão, o osso do zumbissauro que foi encontrado, apresentava várias anormalidades. Algo estranho, e a princípio os pesquisadores paleontólogos imaginavam que se tratava de um tumor ósseo que havia cometido aquele animal enquanto ele estava vivo. E por falar em tumor ósseo, este ano, alguns meses atrás, foi descrito um centrossauro que também possuía um tumor ósseo, e eu falo mais a respeito disso no meu vídeo sobre as diferentes mazelas e enfermidades enfrentadas pelos dinossauros. E adivinha só onde esse tumor ósseo também foi encontrado nesse centrossauro? Exato, no osso da fíbula, coincidentemente o mesmo osso do zumbissauro.
Mas estudos consecutivos foram feitos sobre a fíbula do zumbisauro e perceberam que aquilo na verdade não se tratava de um tumor, mas sim de uma infecção em um estágio avançado. O zumbisauro então foi diagnosticado como osteomielite aguda, mas não para por aí, porque os pesquisadores foram mais a fundo, continuaram os estudos e então descobriram que havia uma colônia inteira de bactérias vivendo dentro do osso daquele animal enquanto ele estava vivo. E se você acha que o zumbisauro sofria de enfermidades o suficiente, não acabou, porque conforme os estudos foram avançando, foram encontrados 70 parasitas sanguíneos que também teriam vivido dentro do osso daquele dinossauro enquanto ele ainda estava vivo. 70 parasitas sanguíneos! Mano, 70 parasitas protozoários, além de uma colônia de bactérias e uma infecção em um único osso de zumbisauro. Se isso tudo se fazia presente em um único osso, imagina como não deveria estar o estado total do animal. A sua doença estava num nível tão crítico, tanto pela infecção, quanto pelas bactérias e pelos protozoários, e a sua saúde estava tão debilitada que os cientistas sugerem que por fora ele estava apodrecendo vivo. Estava em um estado em que a sua doença teria feito a sua aparência se deteriorar, a um nível que haveriam várias feridas abertas e caroços espalhados pelo seu corpo. Isso provavelmente causou uma dor enorme, um sofrimento inestimável a esse animal, que muito provavelmente morreu em decorrência de todos esses fatores. E assim, o zumbisauro ia apodrecendo aos poucos como um zumbi. Através dos estudos do osso, ainda foi possível determinar que a morte do animal se deu quando ele já era idoso. Mas essa descoberta é muito importante para o Brasil por 3 motivos. Não somente por se tratar de uma descoberta feita por paleontólogos brasileiros de um dinossauro brasileiro, mas também por se tratar de um espécime de dinossauro com um nível muito crítico e avançado de uma doença, algo muito raro de se encontrar. Também por se tratar de um osso infestado de parasitas que podem ser de espécies totalmente novas, nunca antes descritas ou catalogadas antes. Mas isso é algo que só estudos futuros poderão determinar. E principalmente porque esse tipo de parasita nunca antes havia sido preservado em um fóssil de um osso de dinossauro. Então é a primeira vez que isso é descoberto e encontrado na história da paleontologia. Antes, parasitas como esse só haviam sido encontrados em ovos, coprólitos ou âmbares. Isso graças a uma equipe de paleontólogos brasileiros muito competentes e muito bem representados pelo Tito Aureliano e pela Aline Guilardi, que provavelmente vocês conhecem por serem os donos e responsáveis pelo canal Colecionadores de Ossos. Então, em nome dos estudiosos de dinossauros, aqui vai o meu e o nosso muito obrigado. Mas deixando um pouco de lado o zumbi, que tal irmos de fantasma agora? Este é o Spectrovenator, um abelissaurídeo que foi descoberto no Brasil e descrito recentemente. Ele foi encontrado em Minas Gerais, seu nome significa caçador fantasma e sua descoberta é muito importante para nos ajudar a entender mais como se deu o processo evolutivo de toda a família dos abelissaurídeos. Mas vamos por partes. Além de ser um predador carnívoro, este animal, quando foi encontrado, estava muito bem preservado, mas levou um certo tempo até que seus descobridores o encontrassem. Isso porque os seus restos fósseis estavam debaixo de uma alçada de um outro dinossauro brasileiro, o Tapuiasauro, um grande saurópode de cerca de 13 metros de comprimento. Ou seja, uma descoberta tão bem preservada e tão importante, que foi essa do Spectrovenator, passou um tempo ali, escondido, esperando para ser encontrado, como um fantasma. Detalhe, como os ossos dele estavam abaixo dos ossos do Tapuiasauro, que era um bicho muito maior, provavelmente este Spectrovenator aqui, esse espécime, morreu esmagado pelo Tapuiasauro. Tanto que quando ele foi encontrado, os dedos dos seus pés estavam na sua boca. Então ele não foi só esmagado, mas provavelmente foi amassado, todo quebrado. O que é um jeito bem indesejável de morrer. Mas diferente do Tapuiasauro e de outros abelissaurídeos, ele nem era tão grande assim. Quer dizer, alguns estimam que ele tinha 1 metro de altura e 3 metros de comprimento, mas este espécime aqui que encontraram era um juvenil e tinha por volta de 2,20 metros de comprimento. Ah, mas a propósito, o Spectrovenator também é muito importante para esta família, porque ele é um dos mais antigos abelissaurídeos encontrados até o momento dentre todos. Isso porque provavelmente só existe uma outra espécie de abelissaurídeo que é mais antiga que o Spectrovenator em termos de linhagem dessa família,
que é o Eoabelisauro. Este data de cerca de 160 milhões de anos atrás, talvez mais que isso, enquanto que o Spectrovenator data de provavelmente 120 milhões de anos atrás ou algo em torno disso. E todos os demais abelissaurídeos já encontrados até então datam de momentos da linha do tempo que são posteriores a esses outros dois abelissaurídeos que eu citei. Seu crânio também foi incrivelmente preservado, algo que eu creio que não acontece com muita frequência dentro dos abelissaurídeos. A principal arma dos abelissaurídeos sempre foi o crânio. Esta família de dinossauros não possuía garras, espinhos ou nenhuma outra estrutura espalhada pelo corpo que o ajudasse a caçar as suas presas. Tudo estava concentrado no crânio, tanto que até mesmo o Carnotauro, que é um exemplo de abelissaurídeo, desenvolveu chifres, que são armas presentes no crânio deste animal e que provavelmente eram usados para combate. No caso, o crânio do Spectrovenator, que por comparação ao de outros abelissaurídeos é até mais comprido e menos achatado, menos arredondado, nos ajudou a entender melhor como se deu o desenvolvimento dos crânios desses animais e das principais armas que eram concentradas nessa parte específica do corpo. Abelissaurídeos que surgiram milhões de anos após o Spectrovenator, por exemplo, desenvolveram articulações que permitiam uma flexibilidade maior de suas mandíbulas. Isso possibilitava que eles abocanhassem pedaços maiores de carne e partes maiores de presas maiores. Afinal de contas, os abelissaurídeos possuíam como suas principais e favoritas presas os saurópodes. Então, isso era uma característica muito útil e que os auxiliava muito na caçada desses e de outros animais. Mas o crânio do Spectrovenator era bem mais primitivo que o crânio destes abelissaurídeos que vieram posteriormente. O crânio do Spectrovenator não possuía essas estruturas ou nenhuma outra estrutura que se comparasse a desses outros abelissaurídeos e que permitisse tamanha flexibilidade ou alguma outra vantagem na hora de caçar presas maiores. E por ele também ser menor por comparação aos abelissaurídeos que vieram após ele, isso mostra que essa família, as suas espécies, foram aumentando de tamanho, também aprimorando o crânio dessas criaturas para caçar espécies de presas, conforme estas também evoluíam em tamanho. Bom, mas isso são só algumas coisas que foram descobertas a respeito dessas duas espécies de dinossauros. Isso mostra um grande desenvolvimento na paleontologia brasileira, que é algo muito animador. Eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Não se esqueçam de se inscrever e ativar o sino das notificações, visitar o meu Apoia-se. E é isso, obrigado à audiência de todos e continuem estudando dinossauros.